Olá, eu sou o professor Tadeu e esse é o canal Professor Tadeu, Conselheiro Jurídico. Vamos a mais um vídeo da nossa semana hoje a gente vai falar sobre o conceito de empregado na lei trabalhista. O artigo 3º da CLT traz o conceito de empregado com 4 requisitos que, se acontecer na realidade, o trabalhador é empregado, não é outro tipo de trabalhador. Esse caput do artigo 3º da CLT, ele foi criado, pensando no princípio, estabelecendo um princípio de direito material do trabalho chamado princípio da primazia da realidade. Se esses requisitos acontecem na realidade, não interessa que documento fez, que contrato que construiu, que artimanha que fez para descaracterizar o vínculo empregatício, porque não vai conseguir, tá certo? Nesse artigo, o texto vai estar aí embaixo na íntegra do caput do artigo 3º, e você vai colher dali os 4 requisitos, ou seja, para ser empregado, vai se considerar empregado aquela relação em que o tomador de serviço explora o trabalho do trabalhador com subordinação, ou seja, obedecendo ordens diretas do tomador de serviço. O tomador de serviço guia o trabalho, diz o que o empregado tem que fazer, o que ele não tem que fazer, que hora que ele tem que fazer, diz qual o horário que ele tem que trabalhar, controla o horário dele, tá certo? Desconta se ele chega atrasado ou é mandado embora. Ele dirige o trabalho é subordinado ao patrão. O empregado não faz o que bem quer, tá certo? É um operário, vai seguir lá o procedimento que ele tem que fazer como operário, sob a batuta do chefe dele, dizendo como é que tem que ser feito. Isso é um requisito fundamental. O autônomo, para ser autônomo, ele não tem esse requisito. Ele trabalha de acordo com a expertise dele, ele presta o serviço de acordo com a expertise dele. O outro requisito é a pessoalidade. O empregado tem que ter o compromisso de trabalhar pessoalmente, ele não pode ter na relação a liberdade, a faculdade, o direito de mandar o vizinho no lugar dele, por exemplo, de mandar o filho, de mandar um sobrinho, Como um pedreiro, por exemplo, autônomo. Não pode hoje fazer lá a segunda mão de tinta na casa do cliente e manda o filho ir fazer. O compromisso dele é de prestar o serviço de acordo com as condições dele e não de acordo com a direção do tomador de serviço e muito menos, no caso da pessoalidade, ele pessoalmente ter que ir, tá certo? Então, para ser empregado tem que ter a pessoalidade. Além disso, tem que haver uma habitualidade. E olha, essa habitualidade não é contínua, como na relação de emprego doméstico. Não tem que ter uma continuidade na habitualidade. Tem que ter uma habitualidade. Então, uma vez por mês pode ser habitualidade. Existe essa história de número de dias da semana, igual acontece com a empregada doméstica, que a própria Lei Complementar 150 da doméstica diz que 2 dias pode ser diarista, por semana pode ser diarista, Depois vamos falar sobre isso mais a miúde num outro vídeo. O que acontece? Tendo uma habitualidade, não sendo uma coisa eventual, e mesmo hoje o eventual, você tem um tipo de contrato de emprego, de contrato de trabalho, com a reforma trabalhista, quanto à eventualidade, um tipo de eventualidade que acontece de vez em quando, que vai poder ser, vai ter que ter carteira assinada, vai ser empregado, tá certo? O evento, agora, aquele cara que veio uma vez na vida, consertou uma torneira no estabelecimento ali do comerciante e foi embora e nunca mais voltou, esse cara não é empregado, porque não houve habitualidade.
por mais que o trabalho dele tenha sido dirigido pelo cliente. O cliente, ó, eu quero que ponha assim, ponha assado. Dirigir o trabalho o tempo todo. Por mais que ele seja um cara que trabalha só ele, pessoa física, ele nunca se faz substituir para cliente nenhum. Mas, no quesito habitualidade, ele só foi uma única vez prestar aquele único serviço e foi embora. Então, ele não é empregado, tá certo? E tem, por último, a onerosidade. A pessoa que está trabalhando tem que estar trabalhando no sentido de querer receber alguma coisa em troca do trabalho. Ok? Está com ânimo de receber. Então, o voluntariado não pode, o voluntário vai ter o trabalho dele dirigido, vai ser voluntário de forma pessoal, sem se fazer substituir, vai a determinados dias da semana ou todos os dias da semana, conforme combinou com a instituição que recebe o voluntariado, mas ele não está ali para receber algo em troca, ele está ali para doar o trabalho dele. Mesmo assim, o voluntariado tem todo um regramento próprio da lei própria, certo? Assunto para um outro vídeo depois também. O que acontece? Tendo os 4 requisitos na realidade, acontecendo de fato, o que existe entre o tomador de serviço e o trabalhador é uma relação de emprego. O tomador de serviço é um empregador e o trabalhador é um empregado. Esse é o princípio da primazia da realidade, que foi criado no início dos direitos trabalhistas do mundo por um doutrinador, né, do direito mexicano chamado Mário de la Cueva. Ok? Muito bom. Você que está estudando direito tem que ter esse conceito, esse princípio na sua alma, nem na cabeça, mas na sua alma. E você, que é um operador do direito, também tem que saber que essa é a regra máxima aí de se caracterizar um empregado. E você que é empregado tem que se conscientizar de que com essas características, independente de assinar a carteira, de fazer qualquer papelzinho, qualquer papelucho, ainda assim você é um empregado. E tem o patrão, tem a obrigação de saber essa regra. O patrão não pode dizer que não conhece o direito do empregado. Tá certo? Então, fica aí essa informação, esse conhecimento jurídico. Até semana que vem. Não deixa de dar o like pra gente, para ajudar a gente aí. Não deixa de compartilhar para chamar mais novos inscritos aí no canal. Não deixa de comentar, se você quiser comentar. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho com o asterisco para você receber as novas publicações aqui, tá certo? Ser notificado das novas publicações. Muito obrigado, até a próxima, valeu!